Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das perseguições mais, assim, cinematográficas da história naval, a caçada ao couraçado alemão Bismarck. Sem dúvida. O material que analisamos para hoje é bem completo, cobre tudo desde o porquê de a Alemanha construir esse monstro até a perseguição final e implacável no Atlântico. E a grande questão é, o Bismarck era só um navio ou era algo muito maior? Era muito, muito maior. A história do Bismarck é um roteiro perfeito, né? Tem orgulho nacional, tem tecnologia de ponta, erros estratégicos absurdos. E sorte-azar, né? Uma dose cavalar de sorte-azar que decidem tudo. É uma aula sobre como a guerra no mar estava mudando. E para entender o navio, a gente precisa voltar um pouquinho para entender a Alemanha que o criou logo depois da Primeira Guerra. Certo. O ponto de partida, então, é o Tratado de Versalhes. A gente ouve muito falar dele, mas, na prática, quão ruim foi a situação para a Alemanha? Foi devastadora. Pensa nisso não como um tratado de paz, mas como uma humilhação calculada. A Alemanha perdeu territórios, foi proibida de ter força aérea e o exército foi limitado a 100 mil homens, um número simbólico. E o golpe final foram as reparações de guerra, uma dívida impagável. Exato. E isso leva à famosa hiperinflação, onde o dinheiro virou pó. Para tentar pagar, o governo começou a imprimir dinheiro sem controle. O resultado foi um colapso... Surreal, né? Totalmente. Em 1919, um dólar valia uns 4 marcos. No final de 23, um dólar valia trilhões de marcos. As pessoas iam para a padaria com um carrinho de mão cheio de nota que não compravam pão. É nesse cenário que surge Hitler, prometendo restaurar a grandeza alemã. E o Bismarck vira o maior símbolo dessa promessa. Quando ele é lançado, em 1939, ele é basicamente um dedo do meio para o Tratado de Versalhes. Um dedo do meio de 50 mil toneladas. Exatamente. O tratado proibia navios desse porte. A construção do Bismarck não foi só rearmamento, foi uma declaração política. Era a prova flutuante de que a Alemanha estava de volta. E não era só um símbolo. Ele era uma maravilha da engenharia para a época. Um verdadeiro monstro dos mares. As fontes detalham bem. Ele tinha uma blindagem poderosíssima. Seus canhões podiam atingir alvos a 36 quilômetros, muito além do alcance visual. E era lotado de tecnologia de ponta. Um predador. O predador supremo do Atlântico. E em maio de 1941, esse predador sai para caçar. Qual era a missão exatamente? Era a Operação Rheinübung. O Bismarck, junto com o cruzador pesado Prinz Eugen, tinha uma missão bem clara: furar o bloqueio britânico, chegar no Atlântico aberto e, assim, cortar a jugular do Império Britânico. Atacando os comboios que vinham da América? Isso. E é crucial entender o contexto. Nessa época, a Grã-Bretanha estava praticamente sozinha na Europa. A sobrevivência dela dependia totalmente desses comboios. Comida, armas, petróleo, tudo vinha por ali. E qual era a tática? A tática era inteligente. O Prinz Eugen, mais ágil, atacaria os navios de carga, enquanto Bismarck, a fortaleza flutuante, destruiria qualquer navio de escolta da Marinha Real. O objetivo era estrangular a Grã-Bretanha. Só que o plano de passar em segredo deu errado quase que imediatamente, não foi? Completamente. Foi uma sucessão de falhas. Primeiro foram avistados por navios suecos. Depois, a resistência norueguesa informou sobre a passagem deles. E aí veio a foto. O prego no caixão. Um avião de reconhecimento britânico tira uma foto nítida dos dois navios ancorados num fiord na Noruega. A foto chegou em Londres e pronto. Todos os alarmes soaram. O pesadelo britânico estava se tornando real. E é aí que uma nova tecnologia entra em cena de forma decisiva: o radar. Sim, o radar muda o jogo. Era uma tecnologia nova e os britânicos usaram com maestria. Eles enviaram cruzadores para seguir os navios alemães, mas a uma distância segura, fora do alcance visual. Na névoa do Atlântico Norte. Não dava para ver nada. Nada. Os olhos humanos não serviam para nada ali. Mas os olhos eletrônicos do radar permitiam que os britânicos soubessem exatamente para onde eles estavam indo. O jogo de gato e rato tinha começado. E esse jogo leva ao primeiro grande confronto no Estreito da Dinamarca. Os britânicos enviam a joia da coroa.
Exato. A Marinha Real manda o seu maior orgulho, o HMS Hood, e o novíssimo e poderoso HMS Prince of Wales. Era para ser o confronto dos titãs. Mas esses titãs britânicos tinham seus problemas, como as fontes apontam. Sim, e problemas graves. O Hood era um navio mais famoso do mundo, mas tinha um calcanhar de Aquiles. É importante lembrar que ele era um cruzador de batalha, não um coraçado puro. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele foi projetado para ser mais rápido, sacrificando parte da blindagem, especialmente no convés. Era uma falha conhecida. Ele era vulnerável a tiros que vinham de muito longe e caíam quase na vertical, sabe? Entendi. E o Prince of Wales? O Prince of Wales era tão novo que ainda estava basicamente em fase de testes. Tinham operários civis a bordo consertando coisas. Seus canhões principais eram notórios por apresentarem falhas mecânicas. A batalha então começa e já começa com um erro dos britânicos. Sim, um erro de identificação. Por uma coincidência, o Prince Eugene navegava na frente do Bismarck. O almirante britânico no Hood ordena que abram fogo no navio da frente, achando que era o Bismarck. E não era. Mira no alvo certo, mas um de seus canhões já enguiça no primeiro disparo. A coisa começou mal para os britânicos. E em poucos minutos, o que acontece é uma catástrofe. É uma das cenas mais chocantes da história naval. Após alguns minutos de troca de tiros, uma salva do Bismarck, a quilômetros de distância, descreve um arco perfeito no céu, e um dos projéteis acerta o Hood. Exatamente no ponto fraco. Exatamente, no convex fino, perto do depósito de munição. O resultado é uma explosão apocalíptica. O navio, com mais de 260 metros, é partido ao meio e afunda em menos de 3 minutos. É inacreditável. Como uma única salva pôde destruir o maior navio da frota em minutos. Foi só sorte dos alemães ou... Foi a combinação letal dos dois. Foi um tiro de sorte, 1 em 1 milhão, que explorou uma falha de engenharia conhecida e fatal. O impacto para a Grã-Bretanha foi brutal. Quantos sobreviveram? Dos 1.418 tripulantes do Hood, apenas 3 sobreviveram. 3! 3. O Prince of Wales, com várias armas inoperantes, vendo o orgulho da frota desaparecer, não tem outra opção a não ser recuar. Uma vitória esmagadora para o Bismarck. Mas ele não saiu completamente ileso dessa luta, certo? O Prince of Wales conseguiu deixar sua marca. Conseguiu. E foi uma marca decisiva. Durante o combate, um projétil do Prince of Wales atingiu o Bismarck na proa, perfurando um tanque de combustível. E isso teve 2 consequências cruciais. Exato. Primeira, o Bismarck agora deixava um rastro de óleo visível como um animal ferido sangrando. E segunda, ele perdeu combustível valioso, o que comprometeu severamente sua autonomia. O caçador agora estava ferido. Então, com o navio sangrando óleo e perdendo combustível, a missão de atacar comboios já era, né? Já era. A missão foi abortada na hora. A prioridade virou sobrevivência. O almirante Lutyens, a bordo do Bismarck, decidiu que precisava chegar ao porto de Saint-Nazaire, na França, para reparos. E aí ele toma uma decisão ousada. Muito ousada. Ele dispensa o Prinz Eugen para seguir sozinho. E o Bismarck executa uma manobra evasiva espetacular. Ele dá uma volta de 180 graus, engana os radares britânicos e, por um tempo, desaparece completamente. E a reação em Londres à perda do Hood deve ter sido furiosa. Foi um choque nacional. Winston Churchill emitiu aquela ordem que entrou para a história com só 3 palavras: afundem o Bismarck. E aí começa a caçada. A maior caçada naval da história. A Marinha Real mobilizou tudo que tinha. Navios foram desviados de missões em todo o Atlântico com um único objetivo. E depois de mais de 20 horas sem nenhum contato, o que permite aos britânicos reencontrá-lo. Inacreditavelmente, um erro alemão. Um erro humano fatal. O almirante Lutyens, a bordo do Bismarck, achava que ainda estava sendo seguido pelos radares. Ele estava errado. Ele achou que não tinha nada a perder. Exato. Então ele decide enviar uma longa mensagem de rádio de 30 minutos para o comando, relatando a Batalha do Hood. Essa transmissão foi imediatamente interceptada. E triangulada. Isso. Os britânicos tiveram uma ideia aproximada de onde ele estava, e pouco depois um avião de patrulha, um Catalina, finalmente o encontrou.
O gigante estava de volta ao mapa. Então começa uma corrida desesperada contra o tempo. Exatamente, o Bismarck estava a uns 1.100 quilômetros da costa francesa. Ele estava chegando perto da proteção dos aviões da Luftwaffe. E os navios britânicos? Estavam ficando perigosamente sem combustível. A única esperança britânica era usar ataques aéreos para danificar o Bismarck e, o mais importante, atrasá-lo. E a única fonte desses ataques era o porta-aviões Ark Royal e seus aviões Swordfish, que pareciam peças de museu. Totalmente. Estamos falando de biplanos. Aviões lentos, frágeis, com fuselagem de lona e madeira, pareciam ter saído da Primeira Guerra. E a missão deles era atacar o navio mais bem defendido do planeta. Uma missão suicida. Quase suicida. E a primeira tentativa de ataque foi um desastre cômico. Quase trágico, né? Sim. Os pilotos decolam com informações confusas, encontram um navio, mergulham para atacar e lançam os torpedos. O problema é que O navio era britânico. era o cruzador britânico Sheffield que estava na área. Eles atacaram o próprio lado. Não acredito. E os torpedos funcionaram? Aí que está a parte mais irônica. Eram de um modelo novo, magnético, e a maioria falhou. Explodiram ao tocar na água ou simplesmente não funcionaram. Foi o defeito da arma que salvou Sheffield do fogo amigo. Que sorte inacreditável no meio do caos. Muita sorte. Então eles voltam, se rearmam e partem para a última chance, já no meio de uma tempestade e ao anoitecer. É a última cartada. Eles encontram o Bismarck, que dispara tudo contra aqueles aviões frágeis. Um torpedo atinge o grosso cinturão blindado no meio do navio. Não faz nada. Mas um segundo torpedo. Um único torpedo. Esse muda a história. Muda a história. Ele atinge a polpa do navio. A explosão não afunda o Bismarck, mas causa um dano muito específico. Fatal. Um dano fatal, de uma precisão cirúrgica e completamente aleatória. A força da explosão destrói e trava o mecanismo do leme, prendendo numa posição virada. Então ele não podia mais ser governado. Exato. O poderoso Bismarck, o monstro dos mares, estava preso, navegando em círculos, completamente à mercê da frota britânica. É a grande ironia, né? A Alemanha constrói essa fortaleza, o auge da tecnologia, e o que a derruba é um avião de lona e madeira. A batalha final, na manhã de 27 de maio, não foi bem uma batalha, então. Foi uma execução. Os coraçados britânicos King George V e Rodney, mais outros cruzadores, cercaram o Bismarck incapacitado. Ele não podia manobrar, não podia fugir. Começou um bombardeio implacável a curta distância. Em pouco tempo, os canhões dele foram silenciados. Em menos de uma hora, um a um, a superestrutura foi demolida, virou uma massa de metal retorcido em chamas. Mas mesmo assim, o navio se recusava a afundar. A construção dele era incrivelmente robusta. Ele absorveu um dano inacreditável e continuou flutuando. Vendo isso, os cruzadores britânicos se aproximaram e dispararam torpedos, que abriram buracos no casco abaixo da linha d'água. E aí o gigante finalmente começou a adernar. E as fontes confirmam que a própria tripulação alemã ajudou a afundar o navio, né? Sim, é um detalhe importante. Vendo que a situação era sem esperança e para evitar que o navio fosse capturado, a própria tripulação abriu as válvulas de fundo, as Kingstons, para acelerar a inundação. Foi um ato final de desafio. E o resgate dos sobreviventes foi igualmente trágico. Foi. O cruzador Dorsetshire parou para recolher os náufragos, mas a operação foi interrompida de repente. Por quê? Avistaram o que parecia ser o periscópio de um submarino alemão. Com medo de um ataque, os navios britânicos abandonaram o local. Dos mais de 2.200 tripulantes a bordo do Bismarck, pouco mais de 100 foram salvos. Que saga incrível! No fim, a história do Bismarck é sobre arrogância tecnológica, uma perseguição implacável e, talvez acima de tudo, sobre o papel decisivo que o acaso e os erros humanos desempenharam. Exatamente. A caçada ao Bismarck foi uma vitória moral gigantesca para a Grã-Bretanha, uma vingança pela perda do Hood. Mas isso levanta uma questão final para a gente pensar. Qual? No grande esquema da Batalha do Atlântico, que foi vencida ou perdida na luta diária, silenciosa e muito menos glamourosa contra os submarinos U-Boat, qual foi o verdadeiro impacto estratégico de afundar um único navio de superfície?
O fim do Bismarck foi espetacular, mas a verdadeira guerra no mar era outra.